Eu considero que isso é muito importante, que tenhamos momentos em que possamos escutar juntos e agir juntos pelos direitos humanos. Não é muito fácil me dirigir a vocês depois de tantas questões que foram aqui apresentadas. Talvez o que há de mais relevante seja não concluirmos essa reunião como um ponto final, mas produzirmos essa reunião como uma etapa de caminhada das lutas pelos direitos humanos em São Paulo e no Brasil. É impossível pensar em direitos humanos lá em Brasília, só em Brasília. Nós vamos ter que fazer uma caminhada pelo Brasil, como ativistas, como militantes, e procurando fazer, especialmente, com que as respostas às questões que foram trazidas aqui sejam encontradas por todos nós. Uma parte delas é, sem dúvida, uma referência que o Estado brasileiro tem, não pode transferir responsabilidade, deve agir, seja no plano federal, nacional, seja nos estados, seja nos municípios, seja no âmbito dos poderes executivos, do Poder Judiciário ou do Legislativo, onde nós nos encontramos. Mas a outra parte, muito bem foi colocado aqui, possivelmente pelo Alípio Freire, cabe à própria sociedade manifestar-se e manter viva cada luta, cada causa e perceber-se credora de direitos. Então, eu não tenho, diante de vocês, uma condição plena de responder a contento todas as questões que foram colocadas, porque elas dizem respeito a processos históricos. E eu digo de coração aberto para vocês, que certamente com o histórico e com a trajetória que tem a presidenta Dilma, ela, ao dirigir-se a vocês sobre cada uma dessas questões, gostaria talvez de dizer ao povo brasileiro que nós estamos plenos e capazes de responder a todas as questões. Mas, sem dúvida, ela também, como eu farei aqui diante de vocês, não pode apresentar ilusões, não apresentaria ilusões. Eu não represento ilusões, mas represento um desejo de um governo que quer responder às questões de direitos humanos com prioridade, que tem essa determinação política e que quer agir junto com a sociedade e com os governos locais para enfrentar as contradições que o Brasil e o mundo contemporâneo vivem em torno das questões de direitos humanos. A Alessi Brandão, na sua abertura, viu, meu querido Adriano Diogo, ela disse que o nosso povo tem ansiedade de justiça, tem vontade de justiça. E aqui, ao percebermos na fala de cada uma das pessoas e de cada um dos movimentos, o que nós percebemos mesmo é sede de justiça por um Brasil com dignidade humana, com direitos humanos, com liberdade, democracia plena. Quero, nesse sentido, reconhecer também a importância de estar acompanhada nessa reunião pela Ângela. O fato, por exemplo, de que falemos hoje em Comissão da Verdade, tem a ver com ações que foram plantadas no governo do presidente Lula, e especialmente pelo ministro Paulo Vanucci, quando na estruturação do PNDH3, com a própria sociedade civil ativa e firmemente, destacou a Comissão da Verdade como um projeto de lei que foi apresentado à Câmara dos Deputados e que se encontra aguardando uma importante votação. Esse tema, como aqui disse Alípio Freire, eu quero apenas reforçar, diz respeito às questões, a questões que não são apenas do Estado, mas do governo, mas de toda a sociedade civil. Há questões que a sociedade civil deve mobilizar. E nós estamos atuando fortemente para que consigamos ter a aprovação do projeto de lei que cria a Comissão da Verdade, porque este será pela primeira vez um instrumento completo, um instrumento mais amplo, que possa nos levar aos fatos e às suas circunstâncias no período inaugurado com o golpe militar de 1964. Mas, se vocês me permitem, eu quero concordar também com Alípio Freire, quando ele disse que o golpe não foi somente militar,
o golpe foi também civil e ele contou com estruturas fortes na sociedade civil. Passados quase 50 anos de 1964, nós ainda não temos essa história, por mais, Ivan, que aqueles que foram presos políticos, aqueles que foram torturados, aquelas famílias que ainda reivindicam com justiça o paradeiro dos seus integrantes, que de uma passeata nunca mais voltaram para suas casas, os jovens que do Congresso de Biúna não tiveram a oportunidade de voltar para suas casas, um congresso da União Nacional dos Estudantes, ou os moços e moças que trilharam o rumo da guerrilha do Araguaia, os que resistiram no Brasil rural, no Brasil do campo, ou no Brasil das cidades, os que escreveram nos muros, basta de ditadura. Para onde foram estes jovens? Para onde foram estes trabalhadores? Boa parte deles, nós continuamos buscando nos cemitérios de Vila Formosa, de Xambioá, na Casa da Morte, em Petrópolis. Não nos contentamos com o cinismo daqueles que escreveram a história oficial. E não aceitamos, independentemente do lugar que estejamos, como defensores de direitos humanos, e eu quero dizer a vocês, com a responsabilidade que tenho de compor o governo federal, o governo da presidenta Dilma, considero inaceitável que uma página oficial do governo do Estado de São Paulo tenha uma comemoração pela morte do presidente João Goulart, pela deposição do presidente João Goulart. Nós devemos agir diante disto. Construir a democracia é uma tarefa cotidiana. E me incomoda sobremaneira, todos os dias nos jornais, novos elogios ao período da ditadura militar. Inclusive, a rota. Como se, naquele tempo, tivéssemos mais segurança, direitos, que hoje não temos. Quando eu vejo elogios ao período da ditadura militar e vejo na página oficial de um governo um batalhão que se orgulha de ter participado da deposição de um presidente eleito e dos massacres promovidos pela violência de Estado, de um período em que a Constituição não valeu nada, que a vida não valeu nada, e que a democracia era a palavra maldita, eu vejo que nós temos muito a afirmar em termos de democracia no nosso país, e quero pedir o apoio dessa Assembleia Legislativa e dos movimentos sociais, para que nada nos divida, para que tudo nos una, para que não tenhamos mais morosidades para a aprovação da Comissão da Verdade, para que consigamos instalá-la, para que os setores à esquerda, os setores que são democratas, não percam tempo mais no debate se o projeto é bom ou ruim, mas nos possibilitem ter finalmente este instrumento, para que com este instrumento em vigor no país, possamos passar a um novo patamar. O patamar de respondermos como Estado brasileiro, hoje, um governo democrático, ao longo dos últimos anos, governos democráticos, que não conseguiram oferecer mais amplamente as respostas, e que gostariam de ter feito isso, não apenas o governo Lula, mas o governo também do presidente Fernando Henrique.
instrumentos e que hoje tem a possibilidade de contar com o instrumento para avançarmos no rumo da democracia efetiva. Concordo com quem aqui usou a palavra. Muitas vezes disse o ministro Paulo Vanucchi, e repito hoje com a responsabilidade de exercer esta função que exerço. As questões relacionadas à ditadura militar no Brasil são uma espécie de nó que amarra as violações de direitos humanos de hoje, as violações de direitos humanos promovidas na história pelo Estado brasileiro. E aproveito, diante dos representantes do governo do Estado de São Paulo, porque me dirigirei à secretária, que gentilmente compareceu à abertura dos nossos trabalhos, para dizer a ela da importância que se reveja estes conceitos para termos o pressuposto democrático aqui instituído como fundamento do Estado democrático de direito que vivemos nos dias atuais. Sei o quanto é difícil. Não faço isso me dirigindo aos representantes do governo do Estado de São Paulo, hoje, que aqui permanecem, fazendo uma cobrança que deixe de compreender, como o Estado brasileiro é marcado por contradições. O Estado brasileiro é fortemente marcado por contradições. Por isso mesmo, nós devemos estar atentos e escutando a sociedade. É somente agindo como governos que se permitem ouvir a sociedade que nós poderemos corrigir os rumos do Estado brasileiro, democratizando a relação entre as autoridades e o povo brasileiro. Distantes das nossas comunidades, como poderemos colocar o Estado a serviço das lutas de direitos humanos, da ansiedade de direitos humanos que tem esse povo? Não me incomoda, numa reunião como esta, ouvir críticas que seguramente ouvir avaliações que são críticas, inclusive, do governo federal. No âmbito das contradições que existem para serem enfrentadas, nós devemos ter a coragem de ouvir e buscar mudar. E buscar aprofundar a democracia, que não é obra acabada. Nesse sentido, quero referir aqui a importância de trabalharmos juntos e responder a algumas das questões apresentadas, propondo um trabalho conjunto. Vejam, por exemplo, que essa sessão aprovou requerimento do deputado Carlos Alberto sobre o trabalho análogo à escravidão no Estado de São Paulo e sobre a questão dos imigrantes. Questão de absoluta grandeza para o nosso Brasil. O presidente Lula, no seu período de governo, teve uma atitude singular diante do mundo. Ele produziu, dentro do Brasil, um regramento interno que colocou em condição de legalidade os imigrantes, os trabalhadores, de muitos e vários lugares do mundo que para cá se dirigiram. O Brasil vive um projeto de desenvolvimento singular. A Europa vive ainda uma crise forte do ponto de vista econômico, e os Estados Unidos também. No período de maior crescimento do PIB norte-americano e europeu, quantas manifestações xenófobas nós percebemos nos países desenvolvidos, até mesmo nos dias atuais.